Vamos meditar juntos na palavra de Deus. Abra comigo, querido, Romanos, capítulo 12, verso 11. O tema dessa noite é fervorosos no Espírito. Romanos, capítulo 12, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Como é um único versículo, eu vou ler de novo, que alguns estavam procurando ainda na Bíblia. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Se nós observarmos, querido, esse versículo, ele está falando na questão do Espírito em minúsculo. Fervorosos no Espírito. Paulo está dizendo, querido, que o nosso Espírito, que é o que interage com as coisas de Deus, porque o corpo interage com o mundo, a alma que está ali, nosso intelecto, nossos desejos, nossas emoções, e o Espírito é onde está ali junto com o Espírito de Deus. É onde ali, como falamos quarta-feira, é o cômodo do Espírito de Deus, é o nosso Espírito. E ele está dizendo, sejam fervorosos no Espírito. Paulo está então dizendo, querido, algumas coisas importantes que nós vamos ver nessa noite, da necessidade de que haja um fervor no nosso espírito. Obviamente que então quando falamos de espírito, do nosso espírito, nós estamos falando de algo que vem do próprio Deus. Porque o Espírito de Deus age no nosso espírito. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que nós devemos interagir, que nós devemos viver conforme a ação de Deus, e no nosso espírito nós vamos sentir esse fervor. E eu vou explicar com muitos detalhes e alguns versículos bíblicos para que a gente possa entender. Mas ainda de forma introdutória, eu quero mostrar um pouquinho, querido, como esse capítulo 12 fala coisas tremendas. Não vamos poder examinar, mas só vou citar aqui, eu marquei aqui para mim, algumas coisas que esse capítulo 12 fala. Por exemplo, vai nos ensinar que devemos nos oferecer como sacrifício vivo ao Senhor, no capítulo 1, que devemos sempre nos renovar para não acabar nos moldando neste mundo, é o versículo 2. Devemos ser humildes e não orgulhosos, versículo 3. Vai dizer que nós fazemos parte de um corpo, que nós temos dons diferentes, que devemos amar, e este amor deve ser sincero, que devemos nos alegrar na esperança, que devemos compartilhar o que temos, que devemos praticar hospitalidade, que devemos abençoar a todos, que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram, que devemos procurar fazer o bem, porque isso é correto e tem que ser aos olhos de todos. Devemos fazer o bem e vencer o mal com o bem. Paulo vai falando muitas coisas, da qual serve para nós e daria para passarmos aqui muitas e muitas horas meditando em tudo aquilo que ele fala no capítulo 12. Mas eu separei, querido, o versículo 11. E aí, dentro desse versículo 11, nós temos três coisas importantes. Primeiro, nunca lhes falte o zelo. Ele está dizendo, não pode faltar isso. Vocês têm que ter esse zelo. Depois, sejam fervorosos no Espírito. E em terceiro, sirvam ao Senhor. Na quarta-feira, eu falei sobre o zelo pela casa de Deus. Quarta-feira falamos um pouco disso, sobre as nossas motivações, o nosso serviço ao Senhor. E entendemos, querido, como casa de Deus, três perspectivas diferentes. Primeiro, a casa de Deus, a qual somos nós. Nós somos casa de Deus, nós somos habitação de Deus. Então nós temos que ter zelo por nós mesmos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então devemos nos cuidar tanto no corpo, como na alma, como no espírito, para que sejamos irrepreensíveis. Somos morada de Deus. Então, querido, aonde nós estamos, Deus está conosco. Em todos os lugares que temos ido, nós estamos levando conosco Deus. Então nós precisamos ter zelo, o cuidado, pela
casa de Deus. Até mencionei, né, que eu tenho que ter um certo cuidado a mais, porque eu estou ficando um pouco fora de forma, eu tenho que cuidar da casa de Deus, para mim estar sempre com disposição de fazer a obra de Deus. A segunda coisa que nós vimos como zelo pelo templo, zelo pela casa de Deus, é como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja reunida, ela também é casa de Deus, é a igreja de Deus reunida. E entendemos que o corpo precisa estar bem ajustado, nós precisamos ter zelo pelos ministérios, zelo pela visão da igreja, zelo como um todo para viver os propósitos de Deus como igreja. E em terceiro lugar, como o zelo da casa de Deus, eu falei sobre o zelo pelo templo, o lugar de adoração, o lugar de encontro, né? Claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas isso aqui tudo é consagrado ao Senhor. É uma igreja, uma instituição divina, não no que refere-se ao templo, mas nós estamos aqui. Então nós temos zelo pelas coisas de Deus. E aí eu ilustrei um pouco o tabernáculo, que apesar de Deus estar realmente dentro do Santo dos Santos, na Arca da Aliança, naquele lugar, todo lugar era consagrado, todo lugar era preparado e tudo era feito de forma perfeita. Então entendemos, querido, que como casa de Deus, como corpo de Cristo, como templo, nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. Mas o que eu ainda destaquei na quarta-feira, só estou relembrando e dando um panorama, porque o que eu quero trabalhar é a segunda coisa, o fervor no Espírito. O zelo pela casa de Deus é um termômetro da minha sede por Deus. O zelo evidencia o meu amor, o cuidado, a honra, o meu coração, o quanto ele está ligado com Deus. Então, o zelo vai determinar todo o resto da minha caminhada cristã. E aí Paulo está dizendo nesse versículo, nunca lhes falte o zelo. O zelo precisa existir na nossa vida. Mas como eu disse, o que eu quero enfatizar é essa parte B. Sejam fervorosos no Espírito. Paulo dá essa ordem. Ele escreve para os cristãos de Roma e diz que eles precisam viver suas vidas com fervor. Eles precisam estar caminhando no Espírito, mas não de qualquer forma. Fervor é sinônimo de ardor, de devoção, de empenho, de paixão, de piedade, de zelo. Então o fervor está me dizendo que eu tenho paixão pelas coisas de Deus, que eu tenho uma devoção pelas coisas de Deus, que eu vou ter um empenho pelas coisas de Deus. O fervor é algo que nós vamos perceber que nós precisamos ter. O crente, ele não deve ser uma pessoa, querido, apática espiritualmente, sem vida, sem busca, sem resultado, sem experiência, sem luta. Luta sempre tem, né? Independente de qualquer coisa. Mas sem vitória, sem atitude. Fervor, então, nos fala dessa paixão pelo ardor das coisas de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 16. Imagina Jesus chamando João e diz o seguinte, João, escreve. Eu tenho aqui uns comunicados para as igrejas ali da Ásia. Todas as vezes que Jesus passou o recado da igreja, no final ele disse a mesma coisa, nós já sabemos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso me faz pensar, querido, que naquele tempo a igreja já não estava mais ouvindo o que o Espírito estava falando. Jesus precisou chamar João. João, escreve, João. Manda um recado para eles, porque eles já não estão mais ouvindo. Eles já não estão mais atentos. E aí, para a igreja de Laodiceia, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você imagina, querido, a igreja recebeu uma carta dessa. João manda uma carta.
Agora pensa a igreja recebendo. Irmãos, o apóstolo João mandou uma carta e veio direto do céu. Quem mandou foi Jesus, porque ele foi arrebatado. Imagina o temor e tremor daquele povo na igreja. E de repente a carta diz o seguinte: conheço as suas obras. E você não está nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês estão mornos. Em outras palavras, não há fervor. Talvez você questione, pastor, mas o morno não é melhor do que o frio? Porque a gente imagina o seguinte: a pessoa fria é porque está completamente gelada, o morno é que está esquentando e de repente a pessoa está quente. Mas Jesus estava usando geograficamente algo para falar com aquele povo e eles entenderam muito bem. Perto de Laodiceia existiam duas cidades, Hierápolis, conhecida como águas, com as suas águas quentes. Eram águas usadas até para cura medicinal, porque eram águas quentes. E havia uma outra cidade perto de Laodiceia, Colossos. E essa cidade, querido, era reconhecida como as águas frescas, águas bem fresquinhas que o povo amava. Inclusive, diz-nos a história que havia um arqueduto que trazia as águas frescas de Colosso e chegavam em Laodiceia mornas, a ponto de ninguém conseguir ali beber, porque água morna, né, meio requentada, é meio ruim, não é aquela água fresca que a gente tira. Né? Vai beber aquela água quente que vem no calorzão no verão sem botar na geladeira. É difícil. Jesus estava dizendo então para aquela igreja: as águas quentes trazem benefícios medicinais, era o que eles esperavam de Hierápolis. As águas de Colosso trazem água fresca que abençoam, mas vocês como igreja estão completamente mornos, vocês não estão nem abençoando ninguém, não estão fazendo nada, vocês estão como aquelas águas mornas. Querido, Jesus puxa a orelha daquela igreja, dizendo que eles estavam sem relevância, não estavam nem fazendo o que aquelas águas faziam naturalmente. Jesus estava dizendo: falta fervor na vida de vocês. Falta algo de Deus na vida de vocês, vocês estão levando a vida de qualquer forma. Querido, e eles tinham obras, eles faziam algumas coisas. Jesus mesmo disse: eu conheço as suas obras. Mas estava faltando um toque diferente, um ardor diferente, uma paixão diferente em suas vidas. Quando lemos sejam fervorosos, entendemos que Deus faz a parte dele e que nós devemos fazer a nossa. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos capacita com os seus dons, Ele nos deu o fruto do Espírito, mas só iremos viver na realidade espiritual quando tivermos o fervor do Espírito em nossas vidas. Querido, o mais importante Deus já fez. Deus colocou em nós o seu Espírito, o Espírito que vai nos conduzir, mas se nós não tivermos o fervor dentro de nós para vivermos a influência de Deus na nossa vida, vivermos a direção de Deus, vivermos o fruto de Deus, vivermos com aquilo que Deus já nos capacitou para fazer, nada disso faz sentido. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter esse fervor. A responsabilidade é nossa. É como Deus estivesse nos dando o seguinte: toma uma semente. Toma uma semente. Mas imagina se a gente plantar, se a gente regar, se a gente cuidar daquele terreno, daqui a pouco vai brotar algo e nós vamos viver daquilo. Então o Espírito Santo de Deus foi a semente que Deus depositou em nós. E nós precisamos agora, com esse fervor, com essa busca, começar a buscar mais, a regar com as coisas de Deus, a tirar todo o capim que está nascendo ali em volta, que vai incomodar, tirar as ervas daninhas que tentam ali acabar com a planta, para que daqui a pouco a gente veja em nós uma grande árvore e essa árvore possa dar muitos frutos. Agora, ficar sentado esperando Deus vai fazer alguma coisa na minha vida e eu não começar a buscar, as coisas não vão acontecer. Tenho aqui alguns exemplos bíblicos para a gente aplicar, alguns textos importantes, para que a gente veja, querido, que Deus Ele quer fazer.
Deus ele já tem um plano para realizar, Deus já enviou o Espírito para nos mover, mas se a gente não tiver esse fervor, a gente acaba não vivendo. Veja o que Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7. Ela vai botar no data show. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Querido, quando Paulo manda um recado para o seu discípulo Timóteo, ele está dizendo, olha, eu quero tornar a te lembrar que você precisa manter a chama viva. Em outras palavras, Timóteo, você já recebeu um dom, você recebeu uma capacitação de Deus, mas se você não manter isso vivo, o negócio vai esfriar. Se você não manter isso aí acordado dentro de você, com um fervor no seu coração, as coisas não vão acontecer. Paulo estava dizendo então para Timóteo, você precisa manter isso aí vivo, é sua responsabilidade. Deus já te deu de graça, mas agora você precisa manter uma chama viva. Talvez o texto que Paulo estava falando, para ele relembrar, seja a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 14. 1 Timóteo 4,14 vai nos dizer, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Em outras palavras, não despreze. Paulo está querendo dizer, você pode desprezar, você pode acabar negligenciando. Então não negligencie aquilo que Deus já fez. Por isso é necessário manter vivo aquilo que Deus colocou dentro de nós. É como vimos hoje pela manhã em Efésios 6,10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Paulo está dizendo, querido, Deus quer fazer, Deus está pronto para liberar, Deus já até derramou muita coisa na vida de vocês, mas se não tiver esse fortalecimento, se não tiver esse fervor, se não tiver essa pegada, essa paixão, essa devoção de buscar a Deus, as coisas não vão acontecer. E aí, irmão, nesses anos e anos de vida na igreja, a gente vai vendo pessoas que são as mesmas, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aí de repente a gente vê pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo, pessoas contando experiências, pessoas rompendo em algumas áreas e outras não. E aí a pessoa fica em crise, Deus não me ama. Não, Deus tem preferência de filho, Deus faz mais na vida de um, não faz mais na vida do outro. Não, querido, o caminho está aberto para todos. Mas o que vai fazer a diferença é o quanto nós acreditamos, o quanto nós temos um fervor de se querer experimentar mais de Deus. Então, observe que a obra não é apenas de Deus. A obra que Deus quer fazer em nós, Ele já fez. Mas não é só dele, porque requer também uma disposição de aceitar e buscar a Deus. Mas se não houver fervor, se não mantermos a chama viva, se negligenciarmos, se não nos fortalecermos, não alcançaremos o que está reservado para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, Paulo, escrevendo para aquela igreja, diz aí o seguinte, bem curtinho, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Querido, se ele está dizendo para não apagar, é porque é possível apagar. Se ele está instruindo, não apaguem, é porque é possível. Senão ele não ia dizer uma coisa que seria impossível. Não apaguem. Não estamos falando de salvação, querido. A questão aqui não é que a pessoa vai perder ali a salvação, mas o que entendemos, a ideia é que a pessoa vai deixar de ser influenciada pelo Espírito. Se nós temos aquilo que Deus enviou, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, aquele que vai nos ensinar todas as coisas, vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, o que diz a palavra, Ele então vai exercer uma influência sobre nós, é Ele que acende aquela luzinha vermelha quando tem alguma coisa para acontecer, quando a gente está passando de um limite, quando a gente já está vendo uma coisa que não deveria, quando a gente está falando coisas que não deveria, quando a gente peca, Ele coloca aquela luz lá dentro de nós e fala, você errou, e a gente vai ali e se arrepende.
Mas tem gente que já apagou o Espírito. Parece que o Espírito já não está mais influenciando a vida de ninguém. É nessa questão que nós vemos o fervor. A pessoa já apagou a ação de Deus dentro dela. Está apagadinho. O Espírito Santo está lá. Imagina agora uma casa. E aí você tem a luz. A lâmpada. A lâmpada está ligada. Ela está iluminando. Ela está exercendo uma influência sobre aquele lugar, porque tem ali iluminação. Mas de repente, querido, você apaga. Apagou. Agora você está na escuridão. Mas a luz está ali. Existe energia ali. Mas a luz, a lâmpada está apagada. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Deus está ali, mas está apagado. Porque está faltando novamente esse fervor. Então, a ideia aqui é o cuidado para não deixar o Espírito, no sentido de que está lá para trás, sem nenhuma relevância nas nossas vidas. A influência do Espírito sobre nós é apagada e começamos a andar com as nossas próprias vontades e desejos. Quando Paulo fala sobre essa questão de apagar o Espírito, ele está lembrando do candelabro que existia dentro do tabernáculo de Moisés. Ele está citando o candelabro. Então, para a gente lembrar, querido, dentro do santo lugar existia o candelabro, né? Tinham as suas 7 hastes, e ali havia o fogo. Precisava colocar constantemente o óleo para que aquilo brilhasse. Existia a mesa dos pães da proposição, que é a mesa de pães da presença, e a mesa de incenso. E aquele lugar, querido, era interessante, porque ali significava o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos Zacarias capítulo 4, quando o profeta tem uma visão do candelabro, ele pergunta o que é isso, o próprio Deus diz, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias tem a visão do candelabro e Deus chega e dá a interpretação. Mas nós entendemos que tudo ali dentro da arca simbolizava alguma coisa. Nós já falamos aqui, por exemplo, que a arca da aliança, que fala muito da presença, né, do Senhor, e tem algo simbólico que é Jesus Cristo, era feita de madeira, revestida de ouro, por dentro e por fora. Isso tinha a conotação de Jesus, que era 100% homem, madeira, e 100% Deus, divino, o ouro. Nós temos a bacia de bronze, nós temos ali outros que eram realmente algo misturado, que tinha essa conotação. Mas o candelabro era uma peça totalmente de ouro. Totalmente de ouro. Então nós entendemos, querido, que ali está tratando de algo que é totalmente divino. Então é a ação do Espírito de Deus, no nosso espírito, na nossa vida, nos influenciando, é algo totalmente de Deus. Mas os sacerdotes, todos os dias, precisavam colocar o óleo para que o fogo nunca se apagasse. Havia uma ordem clara que não poderiam apagar as lâmpadas do templo, as lâmpadas ali, as chamas do lugar. Isso nos mostra, querido, que mesmo sendo algo divino, algo humano, como os sacerdotes precisavam fazer a manutenção diária, de uma busca diária, porque aquela lâmpada não poderia se apagar. Quando Paulo está dizendo, não apague o Espírito, ele está dizendo, a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo de Deus, ele não pode apagar na sua vida. Então, cuidado para não apagar. Então, percebemos, querido, a necessidade desse fervor na nossa vida, de uma vida fervorosa no Espírito, de uma vida que vai ser realmente relevante nesse tempo. Como precisamos viver isso? A influência do Espírito em nós faz toda a diferença. Ser fervoroso vai ativar muitas coisas em nossa vida. O zelo, a paixão por almas, dons que às vezes a gente nem sabe, e Deus vai ali manifestar. Né? A gente vê pessoas com dons maravilhosos, cada dom assim tremendo. Alguns a gente consegue enxergar mais, a gente que é mais hospitaleiro, outros são mais administradores, outros têm um dom de misericórdia. Mas nós temos algo mais proféticos, dom de cura, é bíblico. Quando nós vamos ver as manifestações de Deus, quando tiver esse fervor mais intenso nas nossas vidas, para que a gente viva e experimente isso. Me chama a atenção algo que aconteceu na época com Moisés. Vocês vão lembrar, está lá em Números, capítulo 11.
Moisés estava cansado, irmão, e estava murmurando um pouco. Estava cansado, estava duro o serviço. E aí Jetro deu uma ideia para ele. Cara, você tem que dividir o trabalho. Está demais. Se você não dividir um pouco, você não vai aguentar. Ele é boa essa ideia, ele consultou o Senhor, beleza. E aí chamou lá 70 líderes das tribos. E a Bíblia não vai nos dizer que Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre os 70. Mas a história bíblica, o texto bíblico vai nos dizer que 2 deles não estavam no lugar que deveriam, tinham 68. 2 estavam indo no acampamento, estavam ali atrasados. Sabe por quê, irmão? Eu também não sei, a Bíblia não diz, né? Vai que alguém sabia, depois você me dá essa ideia aí que vai me abençoar. 2 estavam atrasados, mas receberam o Espírito e começaram a profetizar. O texto vai dizer que Josué, que era discípulo, ficou com ciúmes. Ficou com ciúmes. E aí nós temos aí o texto que fala sobre isso, Números 11, 25, só para a gente dar uma olhada. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. O que eu quero chamar a atenção é na declaração de Moisés. Você veja, querido, que eles receberam do Espírito. Naquela hora que receberam, houve uma manifestação que eles profetizaram. Nunca mais profetizaram. Eles foram capacitados para liderar junto com Moisés, para administrar as coisas junto com Moisés. Mas o que me chama a atenção é que 2, lá do acampamento, que não estavam na hora na tenda, receberam aquilo. E por causa disso nós temos um comentário. Qual é o comentário? Moisés vira, quem dera, imaginam para um líder, quem dera todos eles recebessem o Espírito de Deus. Você consegue entender o que ele estava querendo dizer? E a realidade que a gente vive hoje? Moisés tinha uma expectativa. Quem dera todo o povo que eu estou liderando tivesse o Espírito. Hoje, por causa de Cristo, todos nós, Igreja do Senhor, temos o Espírito. O que Moisés sonhou um dia, nós estamos vivendo. A grande questão é o que isso tem feito diferença na nossa vida. Eles não tinham Espírito, 70 receberam. E a expectativa nele era quem dera fosse todo mundo tivesse. Hoje nós vivemos uma nova realidade. Todos nós temos, querido, mas será que há diferença entre nós que temos o Espírito Santo de Deus e aqueles lá fora que não têm? Eu sei que há. Mas para a gente pensar mais um pouco, imagina se a gente colocar uma pitadinha de fervor. Imagina se a gente começar a resolver de todo o coração buscar a Deus. Imagina se a gente rasgar o nosso coração diariamente e dizer, Senhor, tudo que eu quero é o Senhor. Eu quero te encontrar como nunca antes. Eu quero aqui colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero melhorar nas minhas situações. Eu quero rasgar, eu quero consertar aquilo que precisa. Eu quero mergulhar em Deus. Querido, imagina o que vai acontecer, porque nós já temos aquilo de melhor que Deus poderia dar, que é do seu próprio Espírito. Aquilo que o grande profeta, que ele era profeta Moisés, o libertador, sonhou um dia, nós hoje vivemos. Mas imagina agora mergulhar nisso de cabeça e ter esse fervor, como isso vai mudar a nossa vida. Agora, não vou falar de Coelho da Rocha, estou falando do pessoal de fora, tá bom? Outras igrejas.
Querido, tem crente que parece que não é crente. O testemunho, misericórdia, irmão. Graças a Deus que não tem isso em Coelho da Rocha. Amém, irmãos? Ih, foi falta de fé. Falta de fé. Irmãos, nós temos o Espírito de Deus. Vamos botar um fervor no nosso coração. Vamos incendiar a nossa vida por amor a Jesus, porque eu tenho certeza que os milagres chegarão, vidas serão salvas, impactadas. Nós ouvimos testemunhos de coisas que Deus fez no avivamento, e avivamento é uma busca por Deus, é um desejo de Deus. As pessoas chegavam, querido, perto da igreja, se ajoelhavam e se convertiam, sem ninguém dar uma palavra, tamanha era a presença de Deus. Não conseguiam subir as escadas para o templo, tamanho era a presença de Deus. Quando uma igreja está envolvida numa busca sincera, num fervor, as coisas começam a produzir, no mundo espiritual, e algo tremendo começa a acontecer. Sabe por que muitas vezes a gente não vence a carne? Porque falta fervor. Gálatas capítulo 5, 16 a 18, vai nos dizer: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Querido, se eu viver com fervor no Espírito, a gente vence aquilo que está na carne. Sabe por que a gente não ora, irmão? Eu falei até um pouco sobre isso de manhã. Porque nos falta ainda esse fervor. Fervor de Deus na nossa vida. Sabe por que não vemos tantos milagres, o mover de Deus? Porque falta fervor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos mudar essa história. Nós vamos clamar a Deus por uma centelha no nosso coração, uma faísca, um fogo, um fervor no nosso espírito, para que a gente busque mais, para que a gente experimente coisas grandes da parte do Senhor. Aí sim nós vamos poder dizer, como Paulo disse em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente vai estar, querido, vivendo num fervor de Deus, a gente entende que pode vencer as batalhas, a gente pode enfrentar os problemas, a gente pode lutar, porque sabe que Ele nos fortalece. Aí sim seremos guiados pelo Espírito, como nos diz Romanos, capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então é claro para nós, se há um fervor, se há uma busca, a minha mente vai estar voltada para as coisas do Espírito, e aí eu vou caminhar conforme a vontade de Deus. Agora, se não há fervor, querido, a carne muitas vezes vai nos guiar, e ela muitas vezes vai errar o caminho. Aí sim, querido, vamos experimentar coisas grandes. No versículo 9 de Romanos 8, vai nos dizer algo ainda referente a isso. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas note, mas nós temos o Espírito de Deus. Então nós estamos sob o domínio do Espírito. E para finalizar, lembre-se que o próprio Espírito é que nos ajuda nas nossas fraquezas. Versículo 29 de Romanos 8, nós vamos perceber, querido, a palavra de Deus, versículo 26, 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nessa noite, eu quero que você faça uma avaliação da sua vida. O quanto você tem desse fervor, o quanto você tem assim, buscado a Deus e desejado experimentar esse fervor. Querido, vamos mudar em nome de Jesus essa história. Eu estou aqui para a gente buscar junto. Eu estou aqui para incendiar um pouco mais o seu coração. Pelos frutos que damos é que seremos reconhecidos. E uma pessoa cheia de Deus, querido, vai exalar o perfume de Cristo por onde ela passar. Lembrando do versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. E o texto termina dizendo, versículo, sirvam ao Senhor. E antes de orar, eu penso que esse
momento de servir ao Senhor é apenas um complemento, um resultado. Quem tem zelo e tem fervor, servirá ao Senhor. Quem tem zelo pelas coisas de Deus e tem um fervor no Espírito, automaticamente vai servir ao Senhor. O desejo de servir é inerente ao fervoroso, ou seja, o desejo de servir está ligado ao que tem o fervor do Espírito de Deus.